Roberto, você é um grande estudioso de religiões, né? E o que eu queria perguntar para você é como que você avalia a influência do judaísmo, cristianismo católico e romano, o cristianismo protestante e o cristianismo ortodoxo, que seria aquele do leste europeu, na compreensão, aplicação e evolução da psicanálise. E como e de que maneira esse processo se deu? Uhum. Bom, me interessa sim o estudo da religião porque muito cedo, para mim, foi importante compreender o ser humano situado também diante da questão da espiritualidade, né? Não tratar da espiritualidade do ser humano, eu penso que é um equívoco, né? Porque essa é uma, né, muitas situações clínicas, mesmo com crianças muito pequenas, elas desenhavam questões sobre a espiritualidade, né? Então, a espiritualidade é parte da estrutura da condição humana, quer a pessoa seja crente ou ateia, não importa, né? Está lá, todo ser humano ele tem essa necessidade de poder encontrar sua dimensão de espiritualidade, e todas as pessoas precisam de alguma forma se posicionar diante do absoluto, né? Não importa qual seja a sua religião, não importa que não tenha religião. Então me interessou, sim, eu estudei ao longo dos anos as diferentes vertentes religiosas, né? As diferentes tradições, e, e as estudei nessa mesma perspectiva que eu estudei psicanálise, né? Porque eu pude reconhecer que cada uma das religiões elas guardam um saber, tem os seus dogmas, tem os seus ritos, tem os seus elementos que organizam, né, o campo sociocultural, a sua moral, mas tem um saber, né? Tem um saber da relação do ser humano com a vida e tem um saber da relação do ser humano com o divino, né? Então, também a minha maneira como fui me aproximando das diferentes religiões também está preservada essa mesma questão polifônica, né? Cada uma das religiões traz uma faceta importante. Algo disso eu procurei trazer por alguns anos no curso de introdução à psicologia clínica na USP, que eu tomava algumas aulas para apresentar como que as principais religiões falavam do que era o sofrimento humano, o que era o adoecimento humano, e algum desenho de procedimento clínico, né, nas religiões, né? E o que é interessante observar que aquilo que essas religiões trazem sobre o adoecimento humano tem muitos pontos que podem ser postos em diálogos, né? A gente já tem, e tanto no islamismo quanto no cristianismo, você tem autores, né, lá, séculos atrás, que fazem uma psicopatologia, né? Tem muita coisa a ver com aquilo que se discute em psicopatologia e psicanálise, né? Eu apresento lá para a turma, né, do primeiro ano, Evagrio Ponticus, que fez uma descrição psicopatológica, né, do ser humano, e que tem tudo a ver com as fases da libido de Freud. É um barato, né? É um barato, né? Então, as religiões têm algo a oferecer, e elas têm esta perspectiva, né, de que, com frequência, porque estavam preocupados com a dimensão do absoluto, do divino, do sagrado, têm um profundo conhecimento sobre um saber do ser, né? Como nelas o ser é é o rosto, sim, do divino. A psicanálise é uma ciência, né, ateia, sim, né? Ela precisa ser ateia, né? Ela precisa ser ateia porque o método psicanalítico ele tem que ser apofático. Eu tenho que sempre ir mais além, né? Quem discutiu isso muito bem foi o Bion, assinalando que o analista está sempre mostrando para o paciente que ele tem um problema de relação com Deus. Né? Tem um problema de relação com Deus, que ele tenta, na verdade,
transformar Deus em diferentes bezerros de ouro Sim. que constituem a sua neurose. Né? Certo. Então, a psicanálise ela tem essa dimensão apofática, iconoclástica, né? De perseguir sempre a destituição de qualquer tentativa de criação de ídolo. Né? Mas ela não tem como tradição um diálogo, né, com o saber das diferentes religiões. Começa a existir, né? Existem alguns analistas que atualmente vêm procurando fazer isso, né? Existem. Eu procurei fazer isso, eu fiz umas intervenções um pouco para provocar, anos atrás, em que eu procurava falar, né, do cristianismo, da psicanálise de Winnicott, né, de todo o judaísmo da psicanálise de Freud, né. Sim. Cheguei a dar um curso sobre o islamismo na psicanálise de Massoud-Khan, né, e era um pouco para provocar, né, para provocar o espírito de porco, né, para tentar chamar atenção, né, que são áreas que não podem ficar fora do saber, né. Atualmente o campo de saber da psicanálise aceita mais esse diálogo. Certo. Eu vou acompanhando, né, não só no Brasil, principalmente no exterior, diferentes psicanalistas que vão buscando no hinduísmo, que vão buscando no cristianismo, elementos, né, de discussão. Né. Para mim, evidentemente, esse diálogo existiu desde muito cedo, né, porque também foi um dos polos muito importantes que me formou, né, como pessoa, na minha relação não só com as pessoas, mas também com o sagrado, com a vida, né? E cada uma dessas religiões tem um aporte interessante, né, nesse sentido. Hoje em dia, então, já está um pouco mais poroso o campo, né? Já se busca um pouco mais. Perfeito. Tá bom. A próxima questão que eu ia colocar tem a ver com o que você acabou de dizer, né? Que é a questão que a gente tem algumas amostras de que a medicina, que sempre foi também bastante assim, criteriosa em termos de crenças científicas, né? Ela passou a ter algumas aberturas para esse campo, né? Eu até trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro deles é que o DSM-4, que é aquela categorização, né, que os médicos, psiquiatras colocam, eles consideram que é possível que algumas causas de doenças mentais sejam por problemas religiosos ou espirituais. Isso tem uma classificação, né? Isso já vem dos anos 90. Sim. E agora na pandemia mesmo, em 2020, teve uma médica que defendeu sua tese de doutorado na USP, cujo tema era religiosidade e a espiritualidade na prática psiquiátrica, onde ela afirma nessa tese que existem as crenças religiosas e espirituais melhoram funções imunológicas, reduzem taxas de morte em questões cardiovasculares e levam à sobrevida. Né? Está, vamos dizer, conectado ao que você acabou de falar, né? Sim. Dessa porosidade que começa a existir, né? E o que eu queria saber é, assim, se você, eu acho que você acredita, mas como que você analisa as questões das ciências humanas se aproximarem mais dessas questões místicas, espirituais e religiosas na compreensão do ser humano, né? Que é uma coisa que eu acho que você faz há muito tempo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, com esses exemplos mesmo que a gente colocou. Hoje em dia é um fator que cada vez mais comparece, né, nas diferentes áreas, como você mencionou, né, já existiram, né, vários eventos, vários congressos, onde o tema foi especificamente isso, né, lidar com a religiosidade na interface com o adoecimento, a questão da espiritualidade hoje já é um tema integrado no campo científico, tanto na medicina quanto na psicologia. Tive a oportunidade de participar durante alguns anos. Existe um organismo de pós-graduação em psicologia, chama-se ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação. Vamos dizer assim, um órgão
importantíssimo do ponto de vista científico na psicologia, que congrega nas suas reuniões científicas pesquisadores de todo o Brasil, né? E esses pesquisadores se reúnem em grupos para discutir diferentes temas, né? E existiu, e ainda existe, eu já não participo mais, né? Mas já existe, eu participei do primeiro grupo, que chamava-se Psicologia e Religião, né? E que nós nos encontrávamos, então eram pesquisadores de psicologia, diferentes áreas, que discutiam essa interface. E surgiu disso alguns livros tratando dessa questão, né? Mas é interessante, né? Só a guisa de curiosidade, né? Eu me recordo uma das primeiras reuniões da ANPEP, né? Dessa associação, e nós estávamos numa hotel fazenda, né? E os diferentes grupos foram dispostos em diferentes chalés, né? E estava o nosso grupo de estudo de psicologia e religião num chalé, né? Nós estávamos discutindo, é um trabalho de 3, 4 dias de discussão de texto científico, muito rico, foi muito rico, gostei muito de ter participado. E eu me recordo, foi nas primeiras eventos, um dia nós estávamos, né, discutindo lá de porta aberta, como assim, deixando entrar, e passam alguns colegas nossos, né, em frente ao chalé, tinha vários chalés, eu falei assim, gente, olha esse chalé. Psicologia religiosa, acho que eu vou até atravessar a rua. E a gente riu muito, né, porque mostrava exatamente, né, naquele momento, Sim. todo um preconceito, Sim. né, em estudar o tema, né? E depois, né, quer dizer, isso se revelou bobagem, né? Foi se integrando, como eu disse, foi publicando livros, e esse tema começou a aparecer em vários cursos de pós-graduação, né? Hoje, né, existe dissertações, teses que tratam desse tema, né, o que 15 anos atrás não seria possível. Isso. Então está havendo uma transformação bastante grande, né? Perfeito. E para mim é legal que eu pude contribuir um pouco para pôr o carro na rua. Que bom, que bom. Uma coisa que me chama a atenção, assim, né, é curioso, né, para se dizer o mínimo, que assim, eu observo das pessoas que acompanham o seu pensamento, né, que acompanham os seus cursos, né, o seu trabalho, é muito comum, né, fazerem referência, o Winnicott disse isso, o Winnicott disse aquilo, e são coisas que dá para perceber que foram coisas que você elaborou. Às vezes tem coisas lá de Winnicott, mas você, né, ampliou, reposicionou e dão um crédito para o Winnicott. O Winnicott isso, o Winnicott aquilo. E foi você que apresentou, né? Em outros momentos, então, né, mais sério ainda, né, pessoas usando coisas que você elaborou, que apresentou num curso como próprio, né, sem fazer referência nenhuma. E eu percebo assim que você, né, parece que não está nem aí, não se afeta, né? Eu acho que dá para perceber por toda a experiência, a consciência da coisa, que é uma coisa muito maior, né? As pessoas usam, não fazem referência, mas como é que é isso para você, né? Então, para mim é assim. Eu acredito na verdade, né? A dimensão da verdade para mim é coisa séria, né? A verdade para mim não é um construto mental, né? A verdade para mim ela é sim um evento do real, né? Então para mim a verdade é dimensão do ser. Isso tem grande implicação, não só na maneira como eu penso, na maneira como eu trabalho, na maneira como eu vivo, né? O que significa que, por exemplo, aquilo que eu pude contribuir, contribuído está, né? Eu tenho convicção, né? Convicção. É um termo, né, muito caro a Ferenczi. Eu tenho convicção de que aquilo que foi dito como verdade, verdade é para todos sempre. Amém. E o que significa, por exemplo, que se a pessoa, né, diz que foi o Winnicott,
ou se põe o nome dela de baixo. Assim seja, se quer fazer isso, não é verdade. Né? Se eu acredito na verdade, eu acredito também na outra questão fundamental. Qual é a outra questão fundamental? Tudo que é mentira destrói a si mesmo. Então não preciso eu entrar em luta, né? Ficar discutindo se é meu, se não é meu. A vida está aí, né? A verdade está aí. Cedo ou tarde, aquilo que existe, existe. Aquilo que é verdade, o que é mentira, se dissipa. Então, me preocupa. A contribuição é o ser, é a vida. Bom, você afirma há um certo tempo, Gilberto, que o homem, na língua árabe, homem na língua árabe, a palavra homem, significa o ser esquecido. Ou seja, aquele que esquece as origens, as raízes e as ligações com a natureza. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre esse tema, o homem, o ser esquecido, e quais são os desafios próximos, né, para a gente se lembrar mais e esquecer menos. Queria que você falasse um pouco para a gente. Essa é uma situação, é uma questão clínica, né? Eu acho que, de fato, né, todos nós vivemos um pouco dormindo, mesmo quando levanta da cama. A gente levanta da cama, mas continua dormindo um pouco, né? E eu acho assim que toda a questão, né, quando eu estou falando a questão, por exemplo, da vocação, né, de que cada ser humano tem um atravessamento originário que o constitui, que o singulariza, né? Muitas são os ruídos, muitas são determinações que a vida da pessoa passou, e ela é, sim, esquecida de si mesma, né? Esquecida de si mesma. Uma das coisas, das belezas que eu acho que o trabalho clínico tem, não é lidar com sintomas. Sim, a gente lida com sintomas, supera um ou outro, mas uma das belezas do trabalho clínico é auxiliar a pessoa a despertar, é ajudar a pessoa a apresentar ela para si mesma. Essa é a sua vocação, né? Aí está você, né? Isso é muito bonito, né? E quando a pessoa vai se apropriando, ela ganha corpo, né? Eu acho que isso é uma questão clínica, eu acho que isso é uma questão política, né? É uma questão social, né? E justamente auxiliar as pessoas a poderem despertar, ter consciência, né, daquilo que é fundamental na vida. É por essa razão, né? É por essa razão que, para mim, as dimensões ontológicas são fundamentais, porque no nosso tempo, né, não só a ética ela é esquecida, mas esses elementos de que nós somos, sim, né, enraizados no ser, que nós somos criaturas, né, que de alguma forma é atravessado e serve o ser, isso é esquecido. Isso foi esquecido de uma maneira brutal pela modernidade, né? Uma das características da modernidade é essa ideia de que a partir de mim tudo acontece, eu desenvolvo a ciência, eu consigo dominar a realidade, tudo acontece na minha subjetividade, né? O que leva, sim, a um esquecimento. Então, eu penso que todo o trabalho clínico, todo o trabalho político, né, contemporâneo, implica, sim, de poder fazer intervenções, né, que ajudem as pessoas a poder reconhecer aquilo que é o fundamento do mundo, aquilo que é originário, e a beleza, né, a beleza, eu trouxe isso exemplificando um pouco os alunos lá da USP, a beleza é que as pessoas reconhecem. Quando você mostra para uma criança aquilo que é significativo do ponto de vista ontológico, ela reconhece. Então, poder apresentar isto, poder apontar aqui e ali, naturalmente faz as pessoas poderem reconhecer que ela está aparentada com aquele elemento, né? Eu acho que isso é parte do trabalho que a gente precisa realizar na vida como ser humano, não só como psicólogo, né? Isso é parte da política, né? De poder ajudar as pessoas a lembrar do originário, né? Que é a dimensão mais significativa da vida, é a dimensão poética da vida, é a dimensão da memória, que nunca se esquece, isso que eu falei há pouco, né?
Aquilo que é verdade, é da memória do ser, não é minha, nem social. Né? Eu acho que o grande trabalho da gente, em todos os níveis, é contribuir de uma forma ou de outra, né, para esse despertar. Perfeito. Superar os sonhos dos sentidos, como diziam os antigos. Gilberto falando em esquecer, adormecer, acordar. No livro A Poética na Clínica Contemporânea, em 2004, você escreveu: o nada é o rosto do não ser que ameaça o ser humano com a possibilidade de não vir a ser, com ausência de sentido. Na atualidade, inúmeras pessoas sonham com a morte como uma maneira de escapar do nada e como gesto desesperado do anseio de acontecer. Quase 20 anos se passaram. Como você vê essa questão hoje? Essa questão está cada vez mais intensa, né? A gente percebe, por exemplo, né? Estava conversando há pouco, né? Que eu gosto de ver os filmes contemporâneos, né? Capitão, os heróis da Marvel, essa coisa toda, né? Eu gosto de ver porque, para mim, é de alguma forma um testemunho de qual é o horizonte de subjetivação que o ser humano está buscando, né? Então, essa questão do esquecimento do ser, essa questão do esquecimento do ethos, daquilo que é mais originário do ser humano, de fato, tem atravessado a vida humana como não ser, como nada, né? O que a gente vai observar? Você vai observando inúmeras pessoas, inúmeros jovens, que no desespero de não encontrar relações humanas que apresentem eles para as dimensões que realmente têm um sentido, que realmente têm um significado, sonham com o suicídio como uma forma de marcar algum tipo de acontecimento, o que é terrível, né? Por isso que isto que é o nada é o desaparecimento do outro, é o desaparecimento da possibilidade, né, de vir a ser. Isto vem crescendo. Eu acho que a gente continua nesse processo. Se a gente olha ao redor, a gente percebe, né, em todas as dimensões da realidade, não só na vida pessoal, na vida sociocultural, na vida política, né, o esfacelamento, né, daquilo que é, de fato, a importância da relação humana, a relação de comunidade, a relação do ethos, isso vai se esfacelando, né? O problema é que a gente está agora num outro tempo, né? Tempo pós-moderno. Tempo pós-moderno também se caracteriza por um incremento tecnológico bastante grande, né? E a gente vê o ser humano buscando saídas para esse desespero, para esse nada, para essa agonia. Quais são as saídas que a gente percebe, né, no mundo atual? Eu vejo 3 caminhos, né, que os seres humanos tomam no mundo pós-moderno até o momento, como tentativa de escapar dessa destituição do nada, desse desaparecimento do rosto. 3 saídas, né? A primeira saída é a saída pela tecnologia. A gente vai percebendo que mais e mais você vai tendo pessoas que buscam, na verdade, né, quase que fazer uma miscigenação com o mundo digital, né, onde elas vão procurando transferir a sua existência para o mundo digital, na tentativa de no mundo digital encontrar algum tremular da possibilidade de ser. Então a gente percebe que há um certo grupo, né, não é usar o mundo digital como um espaço a mais para a existência humana. Isso é muito legal, né? Mas é muito complicado quando o mundo digital é utilizado sonhando com o desaparecimento do humano, né? Isso a gente está assistindo, né? Isso é muito sério, né? Então é a saída pelo digital. A saída pelo digital é essa miscigenação, e você tem até aquilo que o Sergei Haruji, da Rússia, falava, né, que é a fuga do humano, a tentativa de se transportar para o mundo digital de uma maneira radical e virando simplesmente, né, um ser avatar, né? Isso é fruto do quê? Da experiência do nada, da experiência de ausência de sentido.
da experiência da ausência da companhia do outro, né? Esse é um caminho. Um segundo caminho, que está aí nos filmes da Marvel, Isso. é a miscigenação com o mundo animal, né? Então você tem o Homem-Aranha, você tem aí o, como é que chama? Morbius, que é um homem meio morcego vampiro, né? Você vai tendo essas soluções e que você percebe na própria estética que você vai tendo em algumas regiões do mundo, onde as pessoas elas vão se constituindo como um animal, né? Se vestindo como um animal, quer dizer, vão encontrando no mundo animal uma experiência de ser que o mundo humano já não dá. Então você tem uma saída, né, para o mundo digital, a outra saída para o mundo animal, para o mundo originário, né, mundo pré-existente. E são saídas que o ser humano está buscando, por descrença, por desapontamento com o mundo humano. E você tem um terceiro, na qual eu me coloco. Né, na qual eu me coloco. Né? O terceiro é, de alguma forma, né, defender e lutar para que a experiência humana originária não seja esquecida. Né? Então, para mim, por isso que eu falo, existe verdade, né? Porque no mundo pós-moderno existe essa perspectiva de que a verdade ela é fluida. Não. A verdade é fluida do ponto de vista social. Do ponto de vista ontológico, não. A verdade é. Né? Então, existe esse outro lugar, existe todo um grupo de pessoas, né, das diferentes áreas humanas, que procuram, de alguma forma, guardar esta outra possibilidade, de que não significa não assimilar a tecnologia, significa, sim, assimilar a tecnologia, reunir os animais entre nós, né, mas não perder de vista que há uma dimensão fundamental originária do ser humano que tem que ser preservada, como lugar de esperança. Né? Por isso que o nosso trabalho, que é aquilo que você estava dizendo, o nosso trabalho como psicólogo, o nosso trabalho político, é de alguma forma guardar e reapresentar, né, esse lugar como um lugar de esperança, que é o lugar do originário. Bem, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer a nossa última pergunta, né, nessa nossa entrevista. Começamos esse trabalho no momento em que eu perguntei, né, sobre o menino Gilberto Safra. Nesse momento, Gilberto, né, às portas dos seus 70 anos, como está Gilberto Safra? Algum sonho que você ainda não realizou nesse caminho tão fértil? Bom, em primeiro lugar, 70 anos eu estou muito bem, obrigado. Eu estou muito bem, obrigado, né? Estou muito bem, obrigado por várias razões, né? A primeira razão, né, é que tem a ver com uma das perguntas que você tinha feito. Eu acho que no percurso pela minha vida eu realizei, né, aquilo que eu fui chamado, né? Então isso eu brinco às vezes que eu não sinto que eu tenha, né, nenhum débito com ninguém nem com nada. Nenhum débito, né? Está feito, está realizado, né? Está feito. Então, primeiro aspecto importante, estou bem, porque sim, aos 70 anos, fico sereno, porque eu sinto que eu pude, de alguma forma, realizar o que a vida me chamou a realizar, fiz a minha contribuição. Estou bem aos 70 anos, porque aos 70 anos eu usufruo de uma liberdade deliciosa, né? Uma liberdade conquistada, né? Exatamente porque, né, tem um percurso, então não tenho nada, não devo nada a ninguém, né? Pago as minhas contas, realizei a minha vida, fiz a minha contribuição e usufruo da liberdade de ter 70 anos. A liberdade é um grande, né? É uma grande conquista. A gente sabe, né, que se discute tanto na filosofia russa quanto no existencialismo que o ser humano é um ser de liberdade,
sim, um ser de liberdade, mas a gente precisa conquistar a possibilidade de usufruir a liberdade. Então, eu usufruo da liberdade graças a Deus, né? E é um momento na minha vida que eu continuo interessado na investigação, continuo assim cada vez mais. Hoje eu me vejo, o meu grande interesse é cada vez mais adentrar as estruturas fundamentais do ser, né? E esse é o meu campo de investigação, né? O campo de investigação, nesse momento, se eu fosse colocar numa outra linguagem, é poder fazer a cartografia do campo do espírito humano, né? E é isso que eu estou fazendo, né? Isso é que eu estou fazendo. Isso é que eu estou, de alguma forma, podendo investigar, podendo perceber, podendo compreender, né? E, para mim, isso é fascinante, né? Fazer a cartografia do espírito humano, porque isso me possibilita realizar uma tarefa, que é uma tarefa, pela própria natureza dela, é uma tarefa sem fim, né? E na qual eu estou bastante implicado, estou bastante envolvido, estou bastante apaixonado, né? Nessa cartografia do espírito, né? E para mim está de bom tamanho. Muito bem. Quer fazer mais alguma consideração? Não, antes de só quero agradecer todas as perguntas. Tem uma, Fala. o silêncio, o lugar do silêncio na sua experiência Uhum. e né, nesse percurso que você está falando. Porque tem isso também, né? Você é demandado, né? A sua inserção em vários lugares, né? A sua capacidade, a sua sabedoria de lidar com o ser humano, de poder ajudar. Agora, isso também traz um peso, né? Porque é isso, as pessoas te encontram, vai falar de um probleminha, vai falar de um casinho, né? Vai sempre trazer problema. Então, o lugar do silêncio, do descanso, da aposentadoria. Sim, é por isso que eu falo de liberdade, né? Por isso que eu falo de liberdade. Eu amo silêncio, né? Cada vez mais. Eu amo silêncio. E o silêncio, hoje em dia, para mim, é uma conquista, né? Eu acho que, sim, é verdade, né? No dia a dia, muitas vezes, sou demandado por aquela questão, mas também, hoje eu tenho, assim, a liberdade, né, de poder me colocar em silêncio, né? De colocar em situações que eu possa ter preservado, né, essa possibilidade de ficar em silêncio. E o silêncio, para mim, também é importante, porque é parte dele, isso que eu estava dizendo há pouco, é essa experiência do silêncio que me possibilita me relacionar e fazer o que eu estou chamando de cartografia, né, da dimensão do espírito, e que para mim é muito interessante, né? É muito interessante, né? As pessoas perguntam, mas se você aposentar, sair de dar aula, você não vai sentir falta, né? Sinto falta do contato, principalmente com os alunos, né? Mas na medida que meu interesse está voltado para essas questões em que eu estou, de alguma forma, né, investigando mesmo, estou encontrando coisas muito interessantes, né? Isto que me oferta é o silêncio. E cada vez mais eu amo o silêncio. Vocês não conhecem ainda, mas lá em Angels Nest, até como homenagem ao silêncio, né, tem uma pequena ermida, né? Vocês não conhecem ainda, que é um lugar de silêncio, né? Para poder ficar lá um tempo, Sim. né? Perto da mata, no lago, tem uma pequena ermida, casinha de madeira. Gilberto, você citou na entrevista hoje 2 vezes a Angels Nest. Não quer ter a oportunidade de Tá bom, fazer então uma vamos falar de Angels Nest. descrição sobre o Angels Nest? Angels Nest é uma propriedade que existe há 20 anos, logo está chegando 21, e é uma propriedade assim que onde se vive, né, de um modo em que as dimensões mais fundamentais da existência humana possam acontecer. É um lugar que reúne, né, diferentes pessoas que lá possam estar
é um lugar que procura, de alguma maneira, cultivar o espírito humano. Então, Angels Nest é um pouco assim a materialização, a presentificação de tudo isso que a gente está conversando. Tudo isso que a gente está conversando está lá, presentificado, organizado, né? Situado, né? Em tudo aquilo que se vê em Angels Nest. É uma propriedade, né? Uns lugares assim de esconderijo para se usufruir. Bem, então eu encerro, né, esse trabalho com a convicção de que esses ensinamentos e essas verdades estarão eternizadas e, Gilberto, para sempre, por tudo o meu, o nosso. Muito На земле, и на Хлеб наш насущный дай нам днес, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам. И не веди нас во искушение, но избави